hoje vamos um pouquinho de história do Brasil, falar sobre a proclamação da República no Brasil, que aconteceu no ano de 1889. Então, primeira coisa, vamos entender como que aconteceu o processo no Brasil, histórico, político, social, para que pudesse levar a essa proclamação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é como era o contexto do Brasil na época. Então, primeira coisa, o tempo, né? Segunda metade do século XIX, ou seja, de 1850 para frente, que começou esse processo. Estávamos no segundo reinado do Brasil Império, então vocês se lembram que teve o primeiro reinado, que foi do imperador Dom Pedro I, que foi bem curto. Depois veio o período regencial, que foi quando o Dom Pedro II não tinha idade para assumir o governo do país. E depois o segundo reinado, que era o imperador Dom Pedro II, esse daqui que vocês estão vendo na foto. Durante esse período dos anos 1850 para frente, aconteciam já diversas revoltas que eram de caráter separatista. O que isso quer dizer, ser separatista? Que elas queriam, suas províncias queriam se separar do Brasil. Então, por exemplo, na Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul chegou a proclamar uma república e se tornar um país independente. A Conjuração Mineira, que aconteceu em Minas, também queriam ser um país independente. Guerra dos Mascates, que aconteceu no Nordeste, Revolução Pernambucana, que também aconteceu em Pernambuco e assim por diante, todas essas foram revoltas populares que queriam se separar do Brasil porque não se sentiam representadas por esse tipo de governo, que era o governo do Império. Então, além disso tudo, teve também a Guerra do Paraguai, que vocês já estudaram isso, lembram que foi uma guerra entre a Argentina, o Brasil, o Uruguai contra o Paraguai, que o Brasil, inclusive, foi líder, e acabamos saindo vencedores dessa guerra. E a questão econômica no Brasil nesse período era, como durante todo o período colonial e imperial e durante boa parte do Brasil República, agroexportadora. O que isso significa? Que o Brasil tem uma economia de base agrícola, ou seja, seu maior produto vem da terra, e exportadora, porque o objetivo desse produto não é ficar para cá, para dentro do Brasil, e sim exportar para outros países. E o produto nosso principal era o café. Bom, fatores que levaram de fato ao republicanismo. Primeiro, as elites que predominavam na economia, na sociedade e na política do Brasil eram as elites cafeeiras. Quem eram essas elites cafeeiras? Eram os fazendeiros, donos de terra, que produziam café. Então, como eles eram bastante importantes para a economia do Brasil, eles ganhavam bastante dinheiro, então eles acabavam se tornando as pessoas mais importantes dentro do cenário daquele momento. Nesse período também, de 1850 para frente, começou a ser muito forte a questão do movimento abolicionista, ou seja, que queriam o fim da escravidão no Brasil. Esse movimento abolicionista, ele não atendia o interesse dessa elite cafeeira. Por quê? Para a elite cafeeira continuar ganhando dinheiro, precisava necessariamente que a mão de obra dessas fazendas de café fossem de escravos. Então, se os escravos fossem libertos, os fazendeiros, obviamente, sairiam perdendo. E, como vocês sabem, acabou acontecendo durante o segundo reinado a abolição da escravatura. Além disso tudo, manifestações republicanas contra um terceiro reinado. Então, Dom Pedro II ele já estava ficando velho, né, já estava ficando com uma idade avançada, e aí não queriam, quem era republicano, ou seja, quem defendia que o Brasil tinha que eliminar a monarquia e o sistema de império e caminhar em direção a uma república, não queria que entrasse no terceiro reinado de um dos filhos do Dom Pedro II. Portanto, encerrar esse período do império antes que o Dom Pedro II morresse. E tudo isso influenciado pelas repúblicas americanas que estavam ao nosso redor. Quando os países da América Latina e da América do Norte também se tornaram independentes, nenhum deles continuou sendo império ou monarquia. Todos adotaram um sistema de república depois de se tornarem independentes das suas colônias. Só o Brasil que não. O Brasil foi o único país que continuou sendo império. Então, o pessoal daqui, vendo que lá fora as repúblicas estavam caminhando melhor do que a monarquia, não tinham governos tão autoritários, pelo menos não naquele momento, então estavam sendo influenciadas por esses ideais republicanos do restante da América, principalmente da América Latina. E aí, além disso, o imperador, o Dom Pedro II, ele conseguiu uma proeza, na verdade, que foi extremamente maléfica para o governo dele, da monarquia. Ele conseguiu um desprestígio com os três principais grupos que atuavam na sociedade naquele momento, que eram os fazendeiros,
os militares e a Igreja Católica. Com os fazendeiros por conta da abolição da escravatura. Então, quando os escravos foram libertos, foi meio que do dia para a noite. Um dia saiu o decreto, no dia seguinte todos os fazendeiros tiveram que liberar seus escravos e eles queriam que o governo pagasse uma indenização para eles pelo dinheiro que eles tinham gasto naquele escravo. E aí, obviamente, o governo não pagou nenhuma indenização, nem nada disso, e aconteceu que os fazendeiros se revoltaram contra o imperador Dom Pedro II. Com a questão dos militares foi o seguinte: devido à Guerra do Paraguai, o Brasil ganhou a guerra, mas o Dom Pedro II ele não era muito a favor dessa Guerra do Paraguai. A guerra aconteceu devido a outros fatores, tal, mas o imperador em si ele não era favorável a essa guerra. Então, quando o Brasil venceu a guerra e os militares retornaram para o Brasil, eles esperavam que eles iam ser muito bem recebidos, que o imperador ia dar medalhas, ia dar festas, que eles iam dar entrevistas, que eles iam ser heróis. E não foi bem isso que aconteceu. O imperador Dom Pedro II não ligou muito para os militares que ganharam a guerra, achou que eles não fizeram nada demais, e os militares se sentiram deixados de lado, se sentiram que o trabalho deles, todos que eles fizeram durante a guerra, não foi reconhecido, e aí começou como se fosse uma picuinha entre os militares e o imperador Dom Pedro II. Aconteceu um episódio, por exemplo, de um soldado que queria dar uma entrevista para um jornal, e o Dom Pedro II proibiu os militares de darem entrevistas sobre a Guerra do Paraguai. E aí os militares acharam isso um absurdo e começaram a fazer conspirações contra o Império, apoiando os movimentos republicanos. E como vocês sabem, quando o exército não está do lado de um governo, muito dificilmente esse governo vai se manter na liderança de um país. E a questão com a Igreja Católica, que o Brasil, desde a colônia, sempre foi um país muito católico, então a influência da Igreja Católica era bastante grande, principalmente em cidades do interior. E o Dom Pedro II ele era ligado à maçonaria. E existe uma rivalidade histórica que vem desde a Idade Média entre a maçonaria e a Igreja Católica. Então, em uma questão de território da maçonaria e da Igreja Católica, o Dom Pedro II ficou ao lado da maçonaria, causando também uma insatisfação da Igreja Católica. Então, os fazendeiros do café, os militares e o pessoal da Igreja Católica retiraram seu apoio do governo da monarquia do Dom Pedro II. Aí realmente ele não tinha mais como segurar esse governo, segurar a monarquia. E aí começa o processo de proclamação da República. Diversos grupos republicanos existiam na época, cada um tinha interesses diferentes, a única coisa em comum é que todo mundo queria que proclamasse a República, mas o que ia acontecer depois, ou como ia funcionar essa República, cada grupo tinha um interesse diferente. Alguns dos principais são um grupo de pessoas que se chamavam históricos, outros que se chamavam revolucionários, outros que se chamavam jovens oficiais, e tinha um outro grupo que eram os republicanos do 13 de maio. O 13 de maio, como vocês sabem, é a data da abolição da escravatura. E aí começa uma tentativa de reorganizar a monarquia para ver se acalma um pouco esses grupos republicanos, chamados de Gabinete de Ouro Preto. Era composta principalmente por políticos e por militares, e eles tentaram fazer uma reforma na monarquia para ver se agradava todo mundo e paravam com essa coisa de república. Mas, obviamente, como tinha vários grupos com interesses diferentes, o Gabinete de Ouro Preto acabou não dando certo, eles acabaram discordando do governo, o governo discordou deles, eles discordaram entre si. E o Gabinete de Ouro Preto acabou sendo desfeito e acabou apoiando os militares, que queriam tirar o Dom Pedro II de qualquer jeito. E aí veio o golpe. Não foi, na verdade, a proclamação da República ela foi um golpe militar, porque os militares tiraram à força o imperador do período, que era o Dom Pedro II, e assumiram o poder à força. Não foi uma coisa que veio do povo, não foi popular, não foi uma coisa que veio por voto, não foi uma coisa que veio por uma decisão de todo mundo, foi uma decisão exclusivamente dos militares que fizeram isso à força. Portanto, caracteriza isso um golpe. Depois que o governo do Dom Pedro II já estava totalmente desmoralizado, os militares, chefiados pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Quem era esse Marechal Deodoro da Fonseca? Porque ele era importante, de onde ele veio. Ele foi um dos líderes principais da Guerra do Paraguai. Por isso, quando ele voltou daqui, ele tinha bastante prestígio junto com os militares. E aí ele acabou se tornando líder do movimento. Ele ficou um pouco hesitante na questão de proclamar a República, porque ele era muito próximo do Dom Pedro II, então ele acabou que ele não sabia se ele queria proclamar a República e se indispor com o Dom Pedro II, eles não tinham certeza se essa proclamação da República ia dar certo, e depois
se eles fossem presos como traidores. Então, o Dom Pedro II era amigo do Deodoro da Fonseca e também não esperava que isso ia acontecer. Mas no dia 15 de novembro, na verdade era para ter sido no dia 14 de novembro que estava marcada a proclamação da República. Mas nesse dia, o Deodoro da Fonseca passou mal, ele era asmático e ele teve uma crise de asma, provavelmente pela pressão que ele estava vivendo ali no momento. E aí a proclamação acabou ficando para o outro dia, que foi o 15 de novembro de 1889. Eles mandaram uma carta para o Dom Pedro II, o imperador, para toda a família dele, dizendo que eles estavam destituídos do governo, que por ordem militar eles tinham que ir embora do Brasil, e que a partir de agora o governo era militar. E aí o Deodoro da Fonseca foi lá no meio de uma praça importante no Rio de Janeiro, onde ficava perto do palácio, todo mundo em volta esperando acontecer alguma coisa importante, né? Porque pensaram, se na independência do Brasil o Dom Pedro levantou a espada e falou independência ou morte, agora vai ser uma coisa ainda mais forte, maior. E aí o Deodoro da Fonseca foi lá e falou, viva o Brasil! Aí todo mundo, viva! Falou, viva a nação, viva os militares! Todo mundo, viva! No final ele falou, viva a República! E aí o pessoal ficou meio sem entender o que isso queria dizer. E no final de tudo ele ainda falou, e viva o imperador! E saiu. E aí as pessoas não entenderam se ele tinha proclamado a República, mas por que ele tinha falado viva o imperador, se ia ter uma República ou não. Depois disso teve que ter outras reuniões para decidir o que ia acontecer. Mas ficou uma proclamação o 15 de novembro. E aí os militares assumiram o poder, a família real foi exilada e começa o governo militar. E quais foram as consequências disso? Na verdade, as consequências não foram de tanta transformação, porque não existiu uma ruptura no processo histórico disso realmente, desse fato que aconteceu. Por quê? Só mudou a forma como o Brasil era governado. Ele era um império parlamentarista, ou seja, tinha um imperador que governava junto com parlamentares, e ele passou para uma república presidencialista, uma república onde quem governa é um presidente. Fora isso, não mudou nada. A economia continuou sendo igual, a sociedade continuou sendo igual, com os fazendeiros de café dominando as elites, a política continuou sendo igual. Por que a política continuou sendo igual mesmo mudando de imperador para presidente? Porque os militares governavam com bastante autoritarismo. Então a política permaneceu praticamente igual. A elite agrária do café, que eram os grandes proprietários de terra, principalmente os donos das fazendas de café, continuaram a manipular o governo para atender somente os seus interesses, porque eles eram a camada mais importante da economia. E o povo em si continuou excluído de participar da política. Eles não podiam votar, não podiam escolher quem seria o próximo presidente, não podiam escolher leis, não podiam se candidatar a cargos no governo e assim por diante. Portanto, não mudou absolutamente nada, só foi um título de imperador para presidente, mas de fato não ocorreram mudanças extremas na sociedade. Essa imagem aqui é uma charge que foi feita na época da reunião dos militares decidindo quem seria o primeiro presidente do Brasil, que no fundo todo mundo já sabia que ia ser o Marechal Deodoro da Fonseca e ele acabou sendo o primeiro presidente do Brasil. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem aqui, perguntem. Um beijo e até a próxima.